Hoje são 27 de maio e nós vamos ver esse vídeo, a CPI de ataque sutil às Forças Armadas. Eles estão atacando de maneira indireta, de maneira subliminar, atacando o presidente da República e indiretamente as Forças Armadas com essa CPI fajuta aí, feita por pessoas altamente comprometidas. Então, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, na semana passada deu uma entrevista no UOL, olha só, no UOL, e disse, abre aspas, se o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, mentir de novo na comissão, sairá de lá algemado, fecha aspas. Ele disse isso, numa entrevista, porque ele pretende reconvocar o ex-ministro para dar uma nova inquirição lá, um novo depoimento naquela CPI lá. Então, pessoal, eu acho que é hora do general Pazuello acabar com essa aproximação sucessiva aí, com essa palhaçada. Ele é um general da ativa, ele é um homem honrado, e ele tem que mostrar para esses corruptos que ele não é ladrão, que ele não é acusado de corrupção, que não tem nada contra ele. Acusados são aquelas pessoas que estão lá querendo inquiri-lo, os inquisidores é que estão devendo, e ele não cometeu nenhum crime, não foi acusado de coisa nenhuma, não é réu, não foi julgado, não foi condenado pela justiça. Então o general, ele está na CPI, repito, como testemunha, ele foi lá para responder questionamentos e não para ser injuriado, desrespeitado ou agredido, sofrer aquela pressão psicológica, aquela tortura psicológica de repetir as mesmas perguntas, pensando em obter resposta diferente ou fazendo com que a pessoa entrasse em contradição de alguma coisa. Então ele foi na CPI para esclarecer um chamado, e não para ser chamado de mentiroso. O Eduardo Braga, o Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, aquele pessoal lá, eles já sabiam as respostas que eles queriam ouvir. Então, para que perguntar? Eles queriam tratar o general com grosseria, humilhar e fazer aquelas narrativas falsas que eles querem fazer, porque eles já têm a decisão pronta no fundo da gaveta. Então, essa CPI, essas pessoas não merecem o mínimo respeito. General, chega de ser bonzinho, de ser capaz dessa gente. Chega de dar uma de lorde, de educado aí. Vista sua farda, encare esses pessoal aí. Porque o senhor não desviou dinheiro público, o senhor não cometeu ato ilícito nenhum, o senhor foi lá prestar um serviço, E esses aí não tem qualquer piedade do exército, nem qualquer piedade do presidente, nem do senhor general. Eles estão lá para lhe ferrar. Então coloca a sua farda, e as suas insígnias em frente a esses senadores comunistas de frente. E esses ministros aí, esses senadores não tiveram coragem de punir os ministros do STF. Eles se acovardaram, mas é mais fácil perseguir o presidente do que perseguir aqueles que foram nomeados por Lula, Dilma, FHC, aqueles que são lá pintando uma de donos da pátria. Então exija respeito, general. Vá lá e mostre para essa gente que você não tem medo, que você não deve nada e que eles é que estão devendo. E desafie esse Aziz, esse Rodolfo, Depevati, esse Renan a aprendê-lo. Quero ver que eles vão fazer isso. Como é que eles prometem? Eles desafiam o senhor, diz que o senhor sairá de lá algemado. Desafia esse Renan a fazer isso. Essa CPI montada exclusivamente para denegrir o presidente e, indiretamente, o Exército Brasileiro, que prestou relevantes serviços. Sem a logística do Exército, das Forças Armadas, eu duvido que o país estivesse numa situação melhor que está. Porque lá no fundo dessas grotas do Brasil, quando faltava respirador, quando sumia o dinheiro, quando faltava alguma coisa, o oxigênio, sei lá o que for, era o avião da FAB que levava, eram os barcos da Marinha, era o exército que tinha que se deslocar com os caminhões para levar as coisas. Até para socorrer as pessoas morrendo de fome por esses bandidos aí que fazem lockdown fora da lei. Então, eu acho que passou da hora do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, perder o respeito com esses comunistas aí, teoria das tesouras aí, ó. Quem está por trás disso? Zé Dirceu, FHC, Lula, essa turma toda querendo derrubar o presidente para voltarem ao poder. E os outros generais das Forças Armadas, todas as forças, têm que entender que chega de endeusar esses comunistas aí, esses jornalistas de esquerda, esses parlamentares corruptos, são completamente falsos e enganosos. Eles estão lá militando pela causa deles.
Eles andam dizendo que o general Pazuello envergonhou o exército, que o Bolsonaro tem um comportamento que prejudica as Forças Armadas, porque ele anda sem máscara, porque ele faz aglomeração. Isso aí não é comprometer coisa nenhuma, né? E eles não estão comprometendo o prestígio do exército nem das Forças Armadas. Ele é um militar do exército. Então, o general Pazuello não mentiu, ele falou a verdade, ele foi lá e falou os fatos, falou a verdade. E já pensaram o que eles querem dizer com isso? É a ideia de jogar o exército contra Bolsonaro e, né, o povo contra o Bolsonaro. Mas isso não cola, de jeito nenhum não colou. E esses jornais e jornalistas brasileiros, essa imprensa canalha que tem aí, eles usam essa falsidade e ninguém acredita mais nas palavras desses jornalistas. Ninguém vive nessa bolha que eles vivem aí, à espera de voltarem ao poder para ter as suas mamatas de volta, como era na era petista. Então, meus amigos, esse livro aqui, Ideais Traídos, eu acho que todo militar deveria de ler. Quem leu esse livro aqui, escrito pelo general Silvio Frota, não acredita nesses cantos de sereia de generais melancias que está aí. Melancia é aqueles que são verde e amarelo por fora e vermelho por dentro, como o tal Santos Cruz e outros que eu não posso dizer aqui os nomes. A gente sabe quem são os melancias, quem são aqueles que são acovardados e que trabalham pelos comunistas e que não honram sua pátria e não defendem um país democrático, um país de direita, um país conservador como é o Brasil, cheio de comunistas aqui querendo aplicar aqui a revolução marxista aqui e a ditadura do proletariado. Pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara, vamos honrar a pátria, vamos honrar a farda. Então, pessoal, o seguinte, em entrevista aí à mídia do ódio da Globo, esses generais vermelhos vivem fazendo apologia contra a pátria, né? E distorcendo as notícias. Então, existe muito canalha esquerdista fantasiado de jornalista para denegrir e para transformar, para mentir e para fazer a contra-informação das verdades. A farsa da imprensa não engana mais o povo. Eles estão rastejando aí para enganar as Forças Armadas, mas eles não vão conseguir isso. Então, meus amigos, aqui o general Pazuello, ele não deve mais enfrentar essa situação, ele não é criminoso, ele tem que ir lá e botar na cara dessa gente, porque ele é inocente e ele está a cavalo, na verdade, não tem que estar com medo. Então entenda, general Pazuello, que mesmo que o senhor vá lá, fale a verdade ou minta, você vai ser condenado de qualquer maneira, porque esses acusadores eles querem derrubá-lo, querem criar uma narrativa e querem desmascarar toda essa gente aí. Nós temos que desmascará-los, todos eles, e não se intimidem, porque essas pessoas que vocês estão vendo aqui, eles já foram lá e mesmo falando a verdade, eles foram massacrados, foram condenados, eles não aceitam o que as pessoas dizem. Para eles, vale a narrativa deles. E o indiciamento do general já está lavrado, isso aí o STF está só esperando que o Renan lá feche o relatório deles, para eles fazerem o processo deles lá, para humilhar, para rebaixar o general perante as câmeras da TV, porque eles não obedecem o processo. O STF não obedece processo, não obedece ritos processuais, não quer saber do Ministério Público, não. Eles fazem tudo, eles processam, eles julgam, eles condenam, eles fazem tudo lá. Então eles não obedecem à Constituição. Isso aí seria uma humilhação por tabela do Exército Brasileiro e do presidente conservador. Então, general Pazuello, não permita essa desonra. O senhor é o único representante do exército fardado que está lá. E já passou da hora. Os comandantes das Forças Armadas, das três forças, deveriam também enfrentar esses comunistas que estão aí a serviço internacional, do PCC, da China, sei lá. Então, aqui o jornalista, jornalista R.S. Guzzo, ele fez um artigo na revista US e ele explica direitinho o que é o STF no momento. Vejam bem aqui, no caso dos ministros do STF, no momento formam um partido político de A a Z, partido que até tem as suas alas, rivalidades e facções internas, mas é partido sim, na cabeça, no corpo e membros. É simples. E o STF na vida real é um grupo de pessoas que agem da mesma direção de forma intencional, clara e constante. Tem os mesmos objetivos gerais, dividem os mesmos interesses e é assim que se comporta um partido. E é assim
que se comporta o Supremo Tribunal Federal. No caso, o STF atua em atividades comuns e a linha ideológica, política e partidária que se vê no PT e nos seus satélites, no Congresso e em tudo aquilo que, de uma forma geral, se identifica com a chamada esquerda. O tribunal, em suas sentenças, atende de forma quase automática a tudo que lhe pedem o PSOL e as organizações sociais e o universo contido no campo progressista. Decide também de maneira praticamente sistemática contra o governo, anula leis e outras decisões do Poder Legislativo quando a esquerda, derrotada no plenário e no resto da ação parlamentar, pede ao deputado o tempo todo um tapetão. Prende um deputado e um jornalista, militantes de direita, por terem dito e escrito coisas que desagradaram os ministros e estão conduzindo há 2 anos um inquérito inteiramente ilegal contra adversários políticos. Tem um candidato à presidência da República nas eleições de 2022, que é o ex-presidente Lula. Falta alguma coisa? O STF se transformou numa vara penal para absolver a ladruagem. Então, é isso aí que disse o jornalista Guzzo. Meus amigos, por que o alto comando das Forças Armadas também não precisa entender esse jogo aí e apoiar o ministro Pazuello? Por que até o ministro do Exército anda dizendo que vai renunciar se não deixar ele punir o Pazuello? Mas por que ele quer punir o Pazuello? Ele está com medo? Medo de quê? Quem é que fez alguma coisa errada? O Exército só tem trabalhado e dado orgulho ao país. E o caso aqui do Caio Coppola, que, só para entender, o Caio Coppola fez uma abaixo-assinado com 3 milhões de assinaturas para pedir ao parlamento, lá, ao Senado, que faltasse o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que o parlamento fez? Arquivou imediatamente, não fizeram nada. Eles ficaram com medo, ignoraram o pedido do povo brasileiro e do jornalista. Em contrapartida, o Barroso, atendendo o pedido do senador DPVAT, lá, Rodolfo Rodrigues, ordenou que o Senado instalasse imediatamente uma CPI contra o governo Bolsonaro. E o que o Senado fez? Obedeceu imediatamente isso aí. Então aí nós temos um circo armado, 11 constituições. O presidente da CPI, Omar Aziz, é acusado de desvio de dinheiro público lá no Amazonas, teve sua mulher e os irmãos presos na operação da Polícia Federal, e seu braço direito é o Renan Calheiros, que dispensa comentário. Todo mundo sabe que ele tem 17 processos por caixa 2, lavagem de dinheiro e corrupção. Então, meu Deus, o alto comando do Exército precisa entender que nesse jogo somente o povo está apoiando as Forças Armadas, o resto é tudo uma panela só. Veja esses dois aí. Hoje está sendo ouvido o Dimas Covas, que é um apoiador lá, um colega do governador de São Paulo, Dória, e criaram o Butantan, o Butanvac, e se isso aí não é um lobby, eu não sei o que é. Fabricar vacinas da China e obrigar o país todo a aderir a uma vacina que tem 50% de eficácia. Então, meus amigos, o povo elegeu o atual governo e defende o governo com seu voto. E será que o povo vai ter que defender também as Forças Armadas? Era só o que faltava. Não é possível uma coisa dessa. Então, nós vimos aí, pessoal, que durante muito tempo o povo sempre foi às urnas para defender as Forças Armadas e o presidente. Agora está na hora de reverter essa situação. O Exército durante muitos anos foi chamado por esses comunistas aí de torturadores, a Comissão da Verdade chamava o pessoal do Exército de assassinos, que na verdade não foi nada disso que aconteceu. Eles queriam punir militares para indenizar terroristas, como Zé Dirceu, Dilma e tantos outros lá que foram indenizados e ganharam pensões do povo, e para serem chamados de heróis, que eles foram heróis que lutaram pela democracia. Quem é que lutou pela democracia com arma na mão aqui no Brasil? Eu não conheço isso é um absurdo. Então indenizaram os terroristas e transformaram os bandidos em heróis. E aí, condenaram o Ustra, o Médici e tantos homens patriotas, foram chamados de bandidos, de assassinos, de torturadores, coisa que não existe nenhuma prova até hoje. A esquerda pegou em armas
para derrubar o governo brasileiro e instituir aqui uma ditadura do proletariado. É isso que está nesses livros aí, que eu tenho aqui, quem quiser ler pode ler, para saber a verdadeira história, o que realmente aconteceu. Então, meus amigos, temos que entender, e as Forças Armadas têm que entender, que o povo foi às ruas diversas vezes para defender a democracia, defender o presidente que está sendo sempre tolhido, sempre impedido de governar. Muitas pessoas estão presas até hoje, como Oswaldo Eustáquio, tem deputado federal preso, tem jornalista expulso do país aí, que teve que se exilar para não ser preso, porque nós não temos lei, não temos justiça, o Código Penal, as leis não são obedecidas, a Constituição é rasgada, temos aí pessoas com tornozeleiro eletrônico, temos deputados, parlamentares sendo investigados sem crime, tem inquérito das fake news, tem inquérito do fim do mundo. Será que os generais não estão vendo isso aí? Algum general fez uma notinha preocupado com essa gente que está defendendo a pátria? Esses aí não são generais, são cidadãos comuns que estão lá arriscando o pelo. E aí os caras ficam se escondendo aí. Está na hora dos homens criar vergonha na cara e encarar esses comunistas aí.